Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Aline Lopes, eu sou acadêmica do sétimo período do curso de Artes Visuais e esse é o terceiro vídeo que contempla, então, o estágio obrigatório no ensino médio. Hoje, nós vamos trabalhar um outro artista, vamos falar um pouquinho dele, que é o Nestor Júnior. O corpo é o elemento central das obras do Nestor. Antes da gente falar mais sobre ele, sobre as obras dele, a gente precisa fazer uma retomada histórica, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho das épocas históricas da arte, né, dos períodos artísticos, para a gente poder entender esse conceito de corpo, como ele vai modificando ao longo dos períodos, tá? Então, a gente começa com uma retomada lá na pré-história. Porque lá na pré-história tem as pinturas rupestres, né? Que todos nós já vimos, já conhecemos. E lá a arte ela se manifestava de uma forma muito simples. Como exemplo, a Vênus de Lespuc, né? Ela é uma estatueta esculpida em marfim. Então, a Vênus de Lespuc, ela possui traços corpóreos que são muito significativos para a época. Mas observando essa estatueta, a gente consegue perceber alguns traços em relação ao corpo, ligadas à fertilidade. Por quê? Ela tem o quadril muito largo, ela tem seios volumosos, vulva volumosa. Quanto maior fosse o corpo feminino, ela seria uma mulher muito fértil. Então, o corpo ali, ele está muito relacionado a isso. Lá na arte antiga, a gente tem o Egito Antigo. A forma como eles manifestavam as suas percepções, elas eram diferentes. Elas sofrem um processo. Por quê? Os olhos e o tronco era posicionado de forma frontal. Eram desenhados de frente. Já o restante do corpo, como a cabeça e como os membros, eles eram laterais. Porque eles acreditavam que a vida continuava depois da morte, né? Eles tinham isso na cultura deles. Só que o corpo, ele era muito importante, porque se o corpo não estivesse preservado o suficiente, eles não conseguiriam viver nesse plano espiritual, eles não conseguiriam passar, porque para eles o corpo era essa entrada para o plano espiritual. Então, por isso que temos as múmias egípcias hoje, né? Porque eles eram mumificados, eles eram embalsamados, enfaixados e guardados dentro dos caixões ali das tumbas, para que esse corpo se mantivesse para essa entrada no plano espiritual. Os gregos, né, lá na Grécia Antiga, então eles tinham o conceito do corpo perfeito. Então, os gregos, eles trabalhavam muito com essa liberdade corpórea, da perfeição. Então, ao retratarem esse corpo, eles se abstinham de todas as imperfeições. Então, eles não colocavam as imperfeições do corpo que eles estavam retratando. Eles deixavam isso o mais perfeito possível, porque eles tinham essa coisa do corpo perfeito. Então, eles traziam muito esse conceito, né, na arte grega. Foi ali também nesse período que nasce a concepção de estética e do belo. Muita gente debate sobre o belo, o que é a estética, né? É ali que surge tudo isso. Então, na arte bizantina, que ela surge ali mais ou menos entre o ano 313 aproximadamente, o que acontece? A igreja ela tinha um papel fundamental. Então, a igreja ela começa a impor regras e tem-se um aumento de número de fiéis e os artistas eles têm que se adaptar a esse processo também. Então, eles têm as inspirações gregas, só que eles adaptam isso para a religião, para o cristianismo, para a igreja, né? Então, conforme a igreja ditava as regras, eles traziam isso. Todas as obras têm o corpo todo coberto. Lá na arte grega tinha o corpo nu, né? Eles traziam muito o nu. Aqui já não, a igreja censura o corpo nu. Então, eles têm um corpo todo coberto, mostrando apenas o rosto e as mãos. O período renascentista é quando a igreja deixa de impor as regras, né? Então, já se tem um outro conceito sobre arte, sobre sociedade. Eles se voltam a estudar novamente o ser humano. A gente pode perceber, por exemplo, Leonardo da Vinci, que era um artista, e é um artista muito famoso, que todos nós conhecemos. Ele estuda muito o corpo. Ele foi o primeiro a dissecar cadáveres para poder estudar a anatomia do corpo em perfeição. O Leonardo da Vinci, se a gente observar o quadro da Mona Lisa,
a gente consegue perceber uma estrutura, um triângulo central, né, ao qual se encontra a Mona Lisa, e ao fundo, então, a gente percebe com perspectiva, com luz e som. Aí, com o fim do Renascimento, né, desse período, do período renascentista, a gente tem também uma grande passagem de tempo, né? Mas ali não teve muitas modificações em relação à retratação corpórea na arte, né? Então nós vamos pular agora uma parte e vamos ir lá para a Idade Moderna. Então ali a gente tem movimentos que a gente chama de vanguardas europeias. Quando começa a surgir esses movimentos dos artistas, são movimentos pequenos, de curto prazo de duração, e eles são chamados de ismos, porque ali a gente tem o impressionismo, expressionismo, fauvismo, temos também cubismo, dadaísmo, com características a qual a construção do corpo ela se faz muito presente, desde a ideologia também, né, de como os artistas trabalhavam isso na arte moderna. Então Salvador Dalí, com o surrealismo, ele faz essa ruptura tentando colocar os sentimentos, o que está guardado, né, o ilusório, essa questão do lúdico, né, da sensação do sonho. Ele usa muito a corrente filosófica de Freud, por exemplo, né, que fala muito dessa questão do inconsciente e do sonho. E Dalí também fala que quanto mais real ele pintar esse mundo lúdico, né, dos sonhos, essa coisa da mente, mais vai criar no espectador um confronto com essa realidade. Então o espectador olha para a obra de Dalí e ele sente com muita realidade aquilo que é lúdico. Por que que a gente fez essa explanação, né? Essa explanação teve que vir à tona, retomar um pouco da arte nos períodos. Porque para entender as obras do Nestor, tem que entender esse percurso histórico, principalmente em relação ao corpo, para que a gente consiga interpretar melhor a obra do Nestor Júnior e também depois fazer a atividade. E o Nestor, ele transita nessa linha poética que é muito expressiva, muito significativa. E Nestor, ele traz esses elementos marítimos por conta do pai dele, que era pescador. E os corpos que ele retrata são corpos, vamos dizer assim, distorcidos, que não possuem esse padrão academicista, né? Que é do corpo perfeito, simétrico e tudo mais. Hoje o Nestor, ele também trabalha com gravuras, né? Então, além de fazer todo esse processo do desenho em aquarela, ele também trabalha com gravura. Trazendo para o multiculturalismo a obra do Nestor, a gente consegue perceber também características da comunidade LGBT, né? Porque ele trabalha um corpo desconstruído, ele trabalha questões de sexualidade e gênero também, para que a gente consiga entender essa multiculturalidade corpórea que existe hoje na contemporaneidade. Então agora eu vou propor uma atividade, tá? A gente vai fazer esses recortes dessas imagens que a gente vai selecionar e depois a gente vai fazer uma colagem desconstruindo o corpo. A gente vai precisar aí de papel, depois vamos precisar de tesoura, revistas, livros que possam ser recortados para retirar dali essas gravuras, essas figuras, cola, para a gente estar formando então esse processo criativo que é essa colagem, né? Porque quando a criança ela ainda está na fase da escola, o adolescente ainda está dentro da escola, muitas vezes ele não percebe que ele não está sendo empático com alguém, por conta dessa convivência em sociedade, que muitas vezes é preconceituosa. Tem que ser trabalhado esse tema para que a gente possa desconstruir, para que a gente possa ajudar esses jovens que estão na escola a se tornarem mais empáticos, que consigam respeitar todas as diversidades e viver em comunidades.